Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Hino 54. 54. Chamemos outro hino. 232. 232. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Chamemos outro hino. 199. 199. Nesta comunhão, irmãos, que nós já nos encontramos, iremos elevar a Deus a nossa oração desta noite. Chegaram aqui centenas de pedidos, milhares de pedidos, que fazem por enfermidades, tanto em crianças como em adultos, familiares de nossos irmãos, famílias de nossos irmãos que estão sofrendo a dor do luto, atribulados, alguns que estão em viagens, outros que se acidentaram, pessoas testemunhadas também desta bendita graça. E os pedidos, irmãos, que chegam aqui, e nós temos feito de tudo para evitar de falar, mas tem irmãos que ficam tão tristes. Não temos muito, mas nós vamos falar rapidamente. O irmão ancião em Málaga, na Espanha, e o seu genro, que é ancião em Sevilha, ambos estão enfermos, internados com Covid. Estão rogando nossas orações. Também uma irmã da Obra da Piedade, em Maristela, norte de Minas, está muito enferma, rogando nossas orações.
Também o nosso caro irmão Newton Cardoso, que é o ancião mais antigo, que atende a região de Osasco, teve um mal súbito, está internado, necessita das nossas orações. Há um ancião também da Vila Pompeia, irmão Luiz Vassalo, já há dias que ele se encontra enfermo, vamos apresentá-lo também. Um irmão diácono, irmão Pedro Ulian, teve AVC, é diácono mais antigo de Altamira, no Pará. A situação dele é complicada, está pedindo nossas orações, sofreu um AVC. Também um jovenzinho, uma menina de 12 anos, que é aqui, irmãos, da região do Carrão, está com câncer e também pegou o Covid. E a família, muito aflita, pede as nossas orações. Uma irmã também, aqui do sul de Minas, muito enferma. Também o irmão Nelson Menino Godoy, ancião do Jardim Ingá, pede oração. Jovem Vitor sofreu um acidente de moto, foi amputada uma perna, está internado em estado grave. Vamos apresentá-lo. Também outro menino de 12 anos de Pederneiras, com câncer no rim. Uma irmã também chamada Natália, auxiliar de jovens em Salinas, Minas, internada. A família pede que aguarda de Deus um milagre. Uma irmã do Jardim Santa Teresa em Budas Artes também fez cirurgia, está muito enferma, de 3 tumores. Família do irmão Gilvan, diácono em Feira de Santana, pede orações. Está muito enfermo. Criança de 9 anos de idade também, sofrendo já, irmãos, com grande ansiedade. A família está em grande aflição. Sem saber o que fazer, recorre às nossas orações. É um irmãozinho chamado Felipe Isaac. Muitas, irmãos, as necessidades são enormes. Tem também aqui um menino, uma criança recém-nascida, está no Hospital das Clínicas, várias cirurgias, a família também pede oração. E os que gostariam de ser mencionados, não é possível, até pedimos aos irmãos que evitem de pedir para mencionar. Nós não queremos entristecê-los, mas chega uma hora que não dá mais, porque chegam tantos, nós não vamos aqui selecionar vamos mencionar este aqui não, hoje ainda deu. Mas procure, irmãos, crer que é importante que seja mencionado ao Senhor. Aqui para nós não melhora a condição. O que interessa é que Deus conheça, como de fato conhece, as necessidades daqueles que se achegam a Ele e clamam, ainda mais com fé. Certamente o Senhor atenderá. O servo de Deus que virá orar também deve apresentar os demais enfermos, nossas autoridades, também os que trabalham na área médica, irmãos, na área da saúde, que é um trabalho árduo, que Deus também os ajude e os guarde também de serem contagiados com essa enfermidade. Rogar também ao Senhor pelos dons, que temos imensa necessidade, irmãos. Nós estamos aqui hoje, é como a irmã quando abre o seu armário lá na cozinha e olha e vê que está acabando as coisas. Está na hora de ir ao mercado e repor o estoque. Nós precisamos de fazer uma reposição nesta noite das virtudes de Deus, para não faltar nada na nossa vida espiritual. Sob o sangue de Jesus, unidos em comunhão, oremos a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja o Senhor. Glória ao teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Senhor, Deus dos céus, em nome do Senhor Jesus, teu Santo Filho, nós ajoelhamos para rogar, glorioso Pai, a tua misericórdia a favor de todos nós. Glorioso Deus, um grande número de irmãos do ministério, anciãos, diáconos e outros irmãos também que trabalham na tua obra. E nós não podemos lembrar de todos, mas o Senhor não esquecerá de nenhum deles. Glória ao nome do Senhor. Glorioso Deus e Pai, abençoa o teu servo também na presidência, para que, glorioso Deus, tudo que ele falar, nós possamos também entender e pôr em prática. Glorioso Pai celestial, as crianças também que estão enfermas, as crianças confiam na tua misericórdia, e está escrito, Senhor, que o verdadeiro louvor sai da boca das crianças. Pai Santo, e nesta noite, todos nós estamos aqui como criança, à volta do Pai, para receber alguma coisa. Fortifica o nosso coração nesta noite com o teu poder, Senhor. E que a tua virtude desça nesta noite, no meio deste grupo de irmãos e irmãs, possa se fazer presente no nosso meio e o teu nome será glorificado. Pai Santo e glorioso, sobre tudo nós te rogamos, manda-nos do céu a tua santa e bendita palavra. Glorioso Deus, os demais servos que atendem aqui também, aonde eles estiverem, guarda eles debaixo do teu paternal cuidado. E antes de tudo também, Senhor, rogamos, ao retornarmos para nossas casas, livra-nos do mal e da aparência do mal também. Abençoa, Senhor Deus, as autoridades constituídas na terra, civis e militares. Guarda, livra, Pai Santo, ilumina suas mentes para que trabalhem certo e nós seremos beneficiados. Glorioso Deus e Pai, abençoa também a medicina, porque, glorioso Deus, uma grande dificuldade tornou-se por causa desta enfermidade que se apresentou na terra. Mas assim, Senhor, como o Senhor livrou naquele dia no Egito a mortandade que vinha, nós confiamos que o Senhor também livra nós debaixo do sangue do concerto eterno. Pai Santo, entregamos tudo nas tuas mãos, com rendimento de graça pedindo, em nome do Senhor Jesus, bendito em eterno. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória. Irmãos, nós ouvimos no culto passado o anúncio de algumas reuniões ministeriais. Eu vou anunciar somente as duas mais próximas para o dia 5. Às 14 horas será uma reunião feita aqui, porém ela será também virtual, de ensinamentos para anciãos, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e os cooperadores de jovens e menores de todo o Brasil. Também deverão participar os irmãos
que compõem o ministério dos países limítrofes com o Brasil. Então, todos os países que estão próximos aqui da América do Sul, estes terão a oportunidade de participarem desta reunião. As demais nós vamos anunciando nos próximos cultos. Tem alguma coisa a anunciar mais? Não. Irmãos, este hino 232 que nós cantamos, eu vou abri-lo. Louvado seja Deus. Que fala na nossa segurança, que descreve, quem canta expressa um sentimento de segurança perante Deus, esperando que o Senhor Jesus nos ajudará. Não deixará nossa fé se abalar. E também no terceiro verso, a primeira linha, diz que meu coração está firmado no Senhor e alicerçado nessa rocha de amor que é o Senhor Jesus. Isto porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma grande instabilidade espiritual no mundo por conta do avanço do pecado e da facilidade das coisas ruins que entram nos lares, que invadem as famílias. Por conta também de termos a falta dos santos cultos, onde presencialmente nós nos reuníamos, e agora não temos esta oportunidade. Por conta disso, alguns acabam se esfriando no ânimo, e aos poucos nos parece, irmãos, que se não tivermos cuidado, podemos acabar perdendo a nossa identidade. Irmãos, veja uma pessoa que perde o seu documento, a sua identidade, é uma pessoa que ela não tem valor, que ninguém sabe o nome, nem a idade, nem a filiação. Então é preciso ter uma identidade, falando como pessoa física. Agora, falando como pessoa espiritual, servos e servas de Deus, temos uma identidade. Temos não um papel, nem uma carteirinha, nem um cartão, mas nós temos estampado na nossa vida espiritual a imagem de Jesus Cristo, que ela não pode se apagar, irmãos, não pode se perder, mas é necessário lembrar, como que o Senhor está dando de fazer agora a todos que ouvirem, o cuidado de não perderem essa identidade, ou seja, não deixar que os costumes do mundo atual venham a mudar os princípios e abater a nossa fé, fazer a nossa fé se abalar, porque sem fé não se pode agradar a Deus. Quando se compromete a fé, ou seja, começa a diminuir a fé em nós, não é que a gente não alcança milagre, não é que o Senhor não liberta, não é essa fé simplesmente. É a fé que nos faz estarmos firmes no Senhor, agradando a Deus em todo o nosso viver. E sabemos, irmãos, por aquilo que se ouve, que muitos irmãos se enfraqueceram, já não andam mais como um cristão verdadeiro, como uma serva de Deus. É claro que isso são alguns, poucos, mas por pouco que sejam, nós não gostaríamos de vê-los com a fé abalada, comprometida, ou distanciando-se do Senhor. Mas poderem, como cantamos esse hino, meu coração está firmado no Senhor, e nessa rocha que é Jesus Cristo. Irmãos, eu vou parar por aqui de falar isto, mas guardemos estas palavras, porque nós não vamos perder o Senhor de vista. Porque quem começa a se embaraçar com as coisas desta vida, como disse Paulo, acaba não podendo agradar o Senhor que o alistou para os combates que vêm. E distanciam-se de Deus,
e haverá oportunidade do adversário nos fazer errar. Que Deus dê graça deste lembrete que me veio avante de passar por conta deste hino. Aliás, o outro hino anterior também, eu não lembro agora o número, mas também falava da nossa firmeza no Senhor. Ninguém perca o ânimo, ninguém perca a firmeza na fé e na graça do Filho de Deus. É o que me veio avante, e nós vamos agora aguardar o conselho da palavra. Deus seja louvado. O servo de Deus que o Senhor revelou tem toda a liberdade, vem aqui e sirva ao Senhor. Mas se alguém o Senhor revelou, vem aqui e sirva ao Senhor. Glória a Deus. Me veio avante, irmãos, para nós lermos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito, a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. Aleluia. Fala sobre a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão,
e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a conclusão da carta que Pedro escreveu, irmãos, diz assim: vós, portanto, amados. Ele já tinha falado dos detalhes anteriormente. Então, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o apóstolo escreveu isto, fazendo aqui uma descrição de forma resumida da maneira como virá o Senhor nosso Jesus Cristo. E ele desperta aqueles irmãos, como a nós também, com exortação e com ânimo sincero. Isto porque ele já tinha conhecimento que muitos tinham ânimo em ouvir a sua pregação ou ler a carta que escrevia. Mas era um ânimo momentâneo, não sincero. Então ele exortava para que houvesse sinceridade em ouvir a exortação que o Senhor lhe deu pelo Espírito Santo. Irmãos, isto é um pré-requisito que devemos ter, de haver em nós sinceridade em nosso ânimo, para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, porque ninguém sabe o que o Senhor vai falar, ninguém, pois é a revelação, se é revelação porque a coisa estava escondida, mas o Senhor passa então a revelar-nos, irmãos, com exortação, isto é, nos mostrando os cuidados que nós devemos ter para que não venhamos a descair na firmeza desta bendita graça, mas que com ânimo sincero ouçamos aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Bendito seja o Senhor. Então ele dizia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ora, irmãos, os escarnecedores são aqueles
que descrendo da Escritura, descrendo da palavra e das profecias nela contidas, irmãos, provocam nas pessoas um descrédito, abatem a fé, a confiança e a firmeza dos que creram no Senhor por causa da vida de concupiscência que tem. E hoje nós vivemos este tempo assim, irmãos. Pessoas que são verdadeiras escarnecedoras, que passam tantas informações e mensagens, e, enfim, comunicações, e muitas têm a finalidade de fazer-nos descair do nosso ânimo, por conta daquilo que se lê, que acontece por aí neste mundo. Algumas coisas são verdadeiras, outras nem verdadeiras são. Mas, de qualquer maneira, irmãos, os escarnecedores que haviam naquele tempo, existem hoje também. E nós devemos de ter o cuidado para que não venhamos a ser contaminados com as coisas que são hoje abundantes neste mundo. E através de todo o meio que nós temos hoje de conhecer o que acontece no mundo, podemos também absorver conhecimentos que não procedem de Deus, e isto tirar de nós a nossa esperança. Então eles naquele tempo já ignoravam, irmãos, quanto ao fim deste mundo, quanto à volta do Senhor, já procuravam desfazer do povo esta crença. Então, o apóstolo dizia: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, com todos nós, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a longanimidade de Deus, isto é, o ânimo longo, que não se desanima, Ele está esperando aqueles que terão a oportunidade de arrependerem-se para a salvação. Então só não foi destruído o mundo por conta do que o Senhor está sendo longânimo, esperando pacientemente até que complete o número dos escolhidos. E depois o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E fala então, irmãos, como será o fim, uma coisa horrível, um estrondo, que isto tudo acabará em fogo, uma destruição total. Então aqui ele faz uma observação: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, pergunta para nós: que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Ele pergunta: que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? Veja, irmãos, a piedade é um dom de Deus que precisa estar em todos nós. Todos nós devemos ser piedosos e nos apiedar de todos, indistintamente, para a salvação. Até dos nossos adversários, devemos nos apiedar, para que a longanimidade de Deus também os alcance, e eles possam, como nós alcançamos misericórdia, também alcançarem. Mas também fala, irmãos, de que nós devemos ter uma vida em santo trato. O nosso trato deve ser santo. Quando o nosso trato perde a santidade, então a maneira de nos tratarmos já não é mais com respeito, com consideração, com amor, pacientemente. São tratos que eles fogem, irmãos, da santidade, e isto contamina-nos perante Deus. Então cada um deve ter o cuidado em tratar um ao outro, na vida familiar, na vida matrimonial, no trabalho, em todos os contatos. O nosso trato deve ser com pureza, irmãos, com amor, pacientemente, para que nós deixemos sempre aparecer a imagem daquele que nos está criando, que é a imagem de Jesus Cristo.
Depois, irmãos, ele diz assim: nós então, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Procurai então que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha, irmãos, a pessoa imaculada é pessoa que não tem mancha. Não tem mancha no seu viver, não tem mancha nos seus atos, em todas as suas atitudes, nos negócios, nos contratos, naquilo que combina, naquilo que fala. A pessoa anda sempre com integridade, e o que ela é no rosto é no coração. Porque diz a palavra que da abundância do coração disso fala a boca. Havendo abundante, as coisas de Deus abundantes em nossa vida, o nosso rosto e o nosso falar, irmãos, demonstra que nós somos irrepreensíveis. Não há necessidade de sermos repreendidos, porque temos uma vida pacífica por causa daquilo que está dentro de nós. E depois, irmãos, ele fala: vós, portanto, amados, sabendo disto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Guardai-vos. Queridos irmãos, quem nos guarda é o Senhor, mas a prudência nos faz estarmos debaixo dos cuidados do Senhor. Quem é prudente desvia-se do mal, e o Senhor os guarda de todo o mal e de toda a aparência do mal. Os irmãos vejam, irmãos, que as pessoas que podem contaminar os fiéis, o Senhor já havia dado para ele um pouco antes, no final do capítulo 2, ele falava dessas pessoas que prometiam liberdade, mas elas mesmas eram servas de corrupção, porque dizia: porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Porquanto, se depois de terem essas pessoas escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes, e por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Quem é que cai nessa circunstância? Aqueles que deixam-se levar pelos conselhos dos ímpios, pelos pareceres daqueles que se afastaram da fé e doutrina e nos induzem ao erro. Mas o Senhor manda esta palavra nesta noite, irmãos, não é para pôr ninguém com medo, mas colocar o temor de que sejamos apanhados por estes males que nos afastam de Deus. Ao contrário, a palavra vem para que sejamos cada vez mais próximos do Senhor. Então, ouvindo esse conselho, caia sobre nós, irmãos, o temor de Deus, para que de maneira alguma venhamos a perder aquilo que já alcançamos. Porque hoje, irmãos, nós estamos como uma aeronave que ela está voando já numa altura de cruzeiro, ou seja, nos limites do seu voo, não deve subir mais do que está e nem baixar. Então, nessa altura, ela deve ter orientação perfeita do rumo e direção, perfeita do que está na frente, que o piloto não vê, mas aparelhos que existem, irmãos, indicam desvio quando tem que desviar a rota, depois voltar à rota outra vez, para que não entre numa situação de perigo, não possa colidir com alguém que saiu do seu rumo e direção ou da sua altura, pode estar até numa possibilidade de rota de colisão. Então,
Os aparelhos que tem, irmãos, que são devidamente aferidos e controlados, dão confiança ao piloto, porque ele sabe que quando precisa desviar é porque tem problema lá na frente, ou é uma tempestade, ou é alguma situação que pode desestabilizar aquele voo. Bendito seja o Senhor. A palavra, irmãos, ela vem aferir a nossa consciência, vem aferir aquilo que está dentro de nós, que nos mostra rumo, direção, altura que nós já estamos. Quem perde isto, irmãos, voa de forma cega, pode perder, irmãos, o rumo, nunca mais encontrar a direção a seguir, ou pode até precipitar-se, ou entrar numa rota de colisão e causar um acidente, ou pode entrar numa situação, irmãos, que venha um sofrimento e desestabilizar a sua vida espiritual. Então vem a palavra nesta noite. Quem está ouvindo, aceite este conselho, pois a virtude que o Senhor nos dá vai agora, irmãos, conferir aquilo que está dentro de nós, vai nos guardar que venhamos a tropeçar, vai nos guardar que venhamos a errar diante de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, no nosso voo, que nós estamos voando para a glória de Deus, quantos que colidiram e se desfizeram, explodiram e já não existem mais? Quantos que tomaram um rumo diferente, já não estão mais? Quantos que não se abasteceram e estão com risco de cair? Quantos que entraram, irmãos, numa tempestade e agora perderam a estabilidade, estão em grande aflição? Que seja a virtude desta palavra suficiente para corrigir a rota de alguém que está se desviando. Glória ao nome do Senhor, e nos trazer, irmãos, numa rota de paz, numa rota que nós vamos servir ao Senhor com alegria. Se algum espírito, aproveitando a tua fragilidade, tem se aproximado de ti e te atormenta de dia e de noite, quer te fazer tropeçar, quer abater a tua fé, quer te fazer cair no desânimo e na descrença, o Senhor, pela virtude da palavra, se agora recebê-la, ela vai expulsar o tentador e fazer como o Senhor Jesus fez, irmãos, quando ele foi tentado, porque também ele foi tentado como nós somos, por 3 vezes ele foi tentado e não cedeu em nenhuma delas. Quem estiver aqui agora e sente que a sua vida espiritual está sob efeito de tormentos e tem medo, tem pavor, não dorme de noite, não tem mais sossego e parece que o adversário quer te vencer. Muitos pode ser que estejam numa rota tão difícil que o inimigo quer fazê-lo precipitar-se, tirar até a própria vida, envenenar-se, mas receba agora em nome do Senhor Jesus o poder que está saindo aqui, irmão. Quem está ouvindo está sentindo que a presença de Deus confirma em nós que é Ele que está falando. Seja repreendida toda a força do mal na vida de quem está sofrendo. Quantos que não cantam mais, irmãos? Quantos que não conseguem mais louvar a Deus? Quantos que não conseguem orar? Ajoelham-se e a mente se confunde quando vê está dormindo. Outras vezes está falando coisa que não tem nada a ver com oração. É porque está, irmãos, debaixo de um tormento espiritual. Ouvindo a palavra, não consegue absorvê-la. Quer abrir o coração, é como aquele que quer entrar em casa, mas perdeu a chave. Chama o chaveiro. Não é assim que nós fazemos? Cheguei em casa, meu Deus, perdi a chave. Eu não vou arrombar a porta. E procuro de toda maneira, não tenho, eu procuro um chaveiro. Ele vem lá, descobre o segredo, abre, depois ele faz outra chave. O Espírito Santo conhece o segredo de cada coração.
Se o teu coração não consegue abrir-se para receber o poder da palavra que está sendo manifesto aqui para os ouvintes, bendito seja o Senhor, e você não consegue, é porque está trancado. Seja aberto agora em nome do Senhor Jesus. A virtude que está passando aqui nos ouvintes presenciais, passe agora na tua vida. Santo é o Senhor. O Senhor quer ver o seu povo liberto, irmãos. Nós precisamos voar para a glória, nos desprender deste mundo. Santo é o Senhor. Na medida que nós nos afastamos do Senhor, parece que uma sobrecarga cai em cima de nós, e nós vamos sendo puxados para as coisas deste mundo, para as atrações, para as diversões, para as ocupações. Não há mais tempo de meditar, não há mais tempo de sentir ao Senhor, não há mais prazer de glorificar a Deus, não há mais prazer de cantar. O hino que nós cantávamos e chorávamos, agora não se canta mais. Quantos que dirigindo seu veículo em estrada ou no trabalho, enfim, por aí, na comunhão, o Senhor vinha, manifestava. Quantas irmãs que no seu lar cantando um hino que não se canta mais. Glória ao nome do Senhor. E cantava um hino, e de repente o coração aquecia e o corpo vibrava. Era o Senhor que se manifestava. Ela punha o véu na cabeça, ajoelhava-se ali, orava, e a glória de Deus se manifestava. Tentação nenhum resistia. Glória ao nome do Senhor. Mas agora as ocupações, as percepções daquilo que se vê e se ouve, as comunicações nos vão prendendo. Chega a hora, irmãos, que nós vamos ficar tão materializados e carnalizados que a terra nos vai puxando. Eu era menino, já falei isso, parece que aqui mesmo. Eu era menino, irmãos, e uma vez eu ganhei um imã, e eu andava, amarrei num barbante e puxava ele assim na terra. Eu não via nada na terra, mas eu puxava ele. Quando eu pegava na mão, estava cheio de coisas grudadas, de ferro, que o imã puxava. Então eu vendo aquilo, eu dizia, não vejo nada aqui, mas ele puxa tudo. Por quê? Porque ele tem atração para isto. Ele puxa o que é de ferro. Eu não vejo. É como as fraquezas, não se vê, mas elas vão se apegando a nós. Fraqueza no olhar, no cobiçar, no pensar, naquilo que se lê, naquilo que se assiste. Isso vai pegando, porque a carne é carne, ela vai puxando o que é da terra. Então o que eu fazia, irmãos? Eu juntava um punhado de pregos de ferro e punha assim em cima da mesa, aquele montinho todo enferrujado, outros limpos, e pegava o imã assim e trazia. Não acontecia nada, mas quando ele ia chegando perto dos pregos, eles começavam a se movimentar. Abaixava mais um pouquinho, eles ficavam de pé, todos se mexendo. Chegava mais um pouco, eles pulavam e grudavam naquilo. Por quê? Porque tinha ali uma atração, irmãos, magnética, puxando aquilo que era de ferro. Mas se eu pegasse de um outro material, alumínio, metal, cobre, pusesse, podia chegar pertinho que não puxava. Por quê? Porque não tinha o ferro. Era um material que não se tornava magnetizado, então não puxava. O crente, quando ele começa a se carnalizar muito, irmãos, ele vai sendo puxado pela terra, vai se prendendo na terra. Bendito seja o Senhor. E chega um momento que ele não tem mais, mesmo que venha alguma coisa para puxá-lo e subir, ele não se mexe mais, porque ele está preso na terra. E o que faz o Senhor, irmãos? Ele nos limpa daquilo que é da terra. Maus pensamentos, ira, ódio, vingança, impureza, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O que é concupiscência? Ardente desejo dos
prazeres carnais. Isso é próprio da natureza humana. Ninguém se livra disto, a não ser que a virtude de Deus te cubra hoje. Mas se estas coisas estão te pegando, a palavra de Deus te faz uma lavagem agora. Não é lavagem cerebral, mas te lava de toda coisa maligna e deixa o Senhor manifestar em ti. Irmãos, ninguém sabe quando virá o Senhor. Ninguém tem a vinda do Senhor por tardia. Muitos dizem que é vinda do Senhor, isso aí já há mais de 2000 anos que está aí. Mas ninguém ignore que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, e o Senhor não precisa vir coletivamente, Ele pode vir individualmente. Quantos que estão aí no prazer da vida e de repente um infarto vem e o leva, não deu tempo nem de dizer ai, já caiu morto. Por quê? Porque chegou o seu tempo. Bem-aventurado quem agora diante desta palavra não a estranha, mas a recebe e diz: despoja-me, Senhor, do que é terreno e carnal, e me faça agora estar ligado contigo. Se o Senhor agora chegar perto de ti e com a sua atração virtuosa você sentir, a tua carne não vai impedir a tua alma de gozar um pouquinho com as delícias que vêm do céu. Receba agora as virtudes de Deus na tua vida. Vença a carnalidade, vença o pecado, vença a tentação. Prova não te afasta de Deus, doença não te leva embora da presença de Deus, falta de dinheiro e aperto não te distancia de Deus, mas os outros prazeres podem sim te levar longe. Mas agora, apertado, sem dinheiro, provado, doente, não importa, você consegue agora abrir o coração e dizer: meu coração todo te dou, Senhor. Receba agora o meu louvor. Dá para louvar ao teu Deus agora. Glória ao nosso grande Deus. Sejamos firmes e constantes, irmãos, porque ainda que o Senhor ainda não nos venha buscar, mas que Ele venha alegrar-se conosco. Olha, irmãos, tem aqui um capítulo que Salomão escreveu, que é interessante, que dá muito bem certo com o que o senhor está falando agora. Ele escreveu, irmãos, que numa alusão entre marido e mulher, mas com Jesus Cristo e a esposa. E a mulher estava em casa, ela tinha já deitado, a esposa, e ele chegou tarde, já talvez pela madrugada, e quando ele chegou, ela percebeu que ele vinha, mas ela já tinha se acostado no leito. Ele bateu na porta e disse: abre, amiga minha, pomba minha, abra-me, eu já passei no meu jardim, já colhi a mirra, já colhi também o meu mel, os meus cabelos estão cheios do orvalho da noite, abre a porta que eu quero entrar. Bateu na porta, ela fingiu, irmãos, uma indiferença e não abriu. Ele tentou, enfiou as mãos pela fresta da porta, pela fenda, e tentou abrir talvez a tramela da porta e não conseguiu, mas o cheiro do perfume da sua mão ficou. E ela esperou, silenciou. Ela abriu, olhou, levantou da cama, porque ela disse: olha, eu já lavei os meus pés e já me acostei, já deitei. E viu o silêncio, abriu a porta, olhou, era madrugada, ele já tinha ido. Ela colocou o seu manto e saiu pelas ruas da cidade buscando, e não o encontrou mais. Foi pega pelos guardas da cidade, que a espancaram, tomaram dela o seu manto. Ainda foi perguntar para as outras donzelas: vocês viram aí o meu amado? Mas quem é o teu amado? Meu amado é Cândido, ele é rubicundo. Cândido quer dizer puro, ele é da cor dos rubis. Mas elas ignoraram. Ela voltou, irmãos, depois de haver sido espancada e sem o seu manto. Assim são aqueles que o Senhor chega e bate na porta, abre o coração. Eu quero entrar, quero estar contigo.
quero me alegrar contigo, abre. Mas a pessoa tem muito o que fazer, tem coisas mais importantes para cuidar, e não abre, e ele se vai. Que o Senhor nos dê graça agora, irmãos. Já que percebeu-se que ele chegou, com a sua cabeça cheia do orvalho, que são as bênçãos dos céus de cima, bendito seja Deus, e o seu perfume, que são os seus dons, já deu para sentir o seu odor. Que Deus dê a graça de abrirmos o coração, e que Ele entre, que nos alegremos com a sua presença. Bem-aventurado que agora poder dizer: Senhor, entra, eis-me aqui, Senhor, eu quero demonstrar-te que eu te amo, eu te adoro, Senhor. Então, certamente, irmãos, não vamos descair da nossa firmeza. E o hino 232 nós vamos cantar sempre com certeza: seguro estou de que Jesus me ajudará. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Santo Pai. Eterno Deus, nosso bom Pai Celeste, que Pai maravilhoso, Senhor, estamos sentindo a Tua presença dentro do nosso coração. Glória que maravilha que é estarmos na Tua presença, Senhor. Que maravilha que é ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Quantas almas nos cantos, Senhor bendito, lamentando. Quanta tristeza, quanto profundo amargor, Senhor. As almas estão em dias difíceis, Senhor. Estamos passando, o mundo está passando dias difíceis, Senhor. Aonde nós acharíamos um Deus tão misericordioso? Aonde nós acharíamos, Senhor bendito, a Tua presença? Mas nós te agradecemos, porque existe um lugar no mundo onde a Tua presença está agora, Senhor. E através da Tua palavra, Tu olhastes cada um dos nossos corações, olhaste a nossa vida, Senhor. Quantos estavam atraídos pelo mundo, quantos estavam se deixando levar, Senhor, mas hoje pela Tua palavra, Tu veio dar um abraço no nosso coração. Senhor, visita cada alma, visita cada coração, entra em cada lar, Senhor bendito. Quanta divisão nesse mundo, quanta tristeza, o inimigo querendo entrar no meio dos casais, no meio das vidas, querendo tirar alegria, mas hoje pela Tua palavra, entra alegria dentro do nosso coração, haja paz na nossa vida, Senhor. Te agradecemos, Rei Eterno, pela Tua presença, Senhor, pela oração que Tu destes ao Teu servo. Ela chegou no reino da Tua glória. Quantos pedidos de oração, Senhor, quantos irmãos nas UTIs, quantos atribulados, quantos te pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, visita cada doente, visita cada criancinha, Rei Eterno, visita cada alma que está desesperada. Senhor, entra na casa e nos casos que foram apresentados. Senhor, te agradecemos pelo conselho, Senhor, que Tu destes ao Teu servo sobre muitos que estão desanimando, estão se deixando levar pelas alegrias do mundo, estão se distanciando de Ti, Senhor, mas pela Tua palavra Tu nos aproximastes mais uma vez. Senhor, nós não queremos Te perder de vista, Senhor bendito. Ajuda
ajuda-nos a chegar, e maiormente te agradecemos, porque a tua palavra falou, Senhor bendito, sobre a vinda do Senhor. Senhor, tu não vai dizer o momento que tu virás, mas um dia tu vais vir, mas hoje tu nos preparastes, prepara-nos para a tua vinda, Senhor bendito. Senhor. Queremos estar preparados, Glória a Jesus. não queremos estar, Senhor bendito, Pai, como aqueles pregos, Senhor bendito, Senhor, atraídos pelas coisas do mundo. Abra o nosso coração, faz uma limpeza espiritual nesta noite, que essa palavra nos limpe das coisas do mundo e nos deixe mais perto de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor bendito Pai, em todo esse continente, Senhor bendito Pai. Quantos estão, Senhor, precisando de Ti? Entra com essa palavra nas nossas vidas, limpa-nos e ajuda-nos a chegar juntos na Tua glória. Tudo nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Chamemos um hino. 364. 364.
A santa paz de Deus, sua eterna palavra, seu amor e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.